Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Pastor Leonardo Chagas, sempre compromissado com um novo pacto de melhores e superiores promessas. É uma alegria imensa estar aqui para poder produzir ao seu coração conhecimento da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro por excelência. A Bíblia precisa ser estudada, lida. Com a orientação do Espírito Santo, nós podemos extrair da Bíblia Sagrada grandes conhecimentos, fatos maravilhosos da intervenção de Deus na vida do seu povo. E hoje eu gostaria de estudar com você um fato muito maravilhoso que aconteceu na vida de Paulo e Silas. Mas primeiramente, antes de começar, gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, curtisse e se inscrevesse também e ative o sininho para que toda vez que eu produzir um vídeo novo, você receba rapidamente, tá bom? Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas foram presos e foram livres da prisão. O que aconteceu na vida de Paulo e Silas? Eles foram presos, depois eles foram libertos. Silas era companheiro de Paulo de pregação. Eles estavam indo para um lugar de oração. Eles estavam na cidade de Filipos, que é uma cidade grega, uma colônia romana. A cidade de Filipos, para você ter uma noção, ela era a porta de entrada na Europa. Para se pregar na Europa, se pregar naquela região, teria que passar pela Via Egnátia, que se chama Via Egnátia, que era uma via onde dava acesso à cidade de Filipo, na Grécia, e ali todo o evangelho poderia ser pregado pela Europa. Era a via de entrada na Europa para a pregação do evangelho. E Paulo, ele estava indo para um lugar de oração e de repente ele encontra com uma jovem adivinhadora, uma pitonisa. Ela tinha um espírito de piton, de adivinhadora, e dava grandes lucros aos seus senhores. Grande lucro. Isso era normal na época de Paulo, na época do cristianismo paulina, onde Paulo divulgava a palavra da graça de Deus. Na Grécia Antiga também era costume ter essas adivinhadoras. Isso está relatado até no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Ela estava falando a verdade, só que ela estava importunando Paulo, como se fosse uma ironia. Você está me entendendo? Como se fosse uma ironia. Eles anunciam o caminho da salvação. É claro que ela estava falando a verdade. Paulo e Silas anunciavam sim o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos e muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Quando Paulo faz isso, expulsa o demônio, o espírito de Piton, que é uma cobra, isso até na cultura grega, como eu falei anteriormente, era corriqueiro. Os senhores daquela região, que ganhavam dinheiro com essa situação, fizeram uma denúncia e foram contra Paulo. Fizeram uma denúncia às autoridades, e as autoridades romanas prenderam Paulo e Silas numa cadeia. Eles ficaram presos, porque eles estavam passando por ali. A jovem importunou eles, o próprio demônio importunou-os, e Paulo, ele mandou sair aquele espírito daquela jovem adivinhadora. Eles foram presos. Está relatado em Atos capítulo 16, versículo 19. Vendo os senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, aqueles que julgavam, os juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a cidade de Filipe, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Fez uma denúncia. Levantou-se a multidão unida contra eles. Os juízes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas.
E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com total segurança. Então, meus amados, aconteceu isso. Eles foram presos porque pregaram o evangelho, não fizeram nada de errado, mas mesmo assim, porque estavam falando de Jesus, expulsaram o demônio, o espírito de Píton, foram presos. Isso se chama injustiça. Às vezes você não faz nada e você recebe uma injustiça. Quem sabe você passou por uma situação dessa, não parecida, muito parecida com essa aqui, mas talvez você foi injustiçado por alguém, por não ter feito nada, por ter feito até o bem e foi injustiçado. Mas creia que no meio da injustiça também tem a justiça de Deus. Deus é justo. E da mesma forma que Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos, amarrados no tronco, açoitados, ele permitiu também que o milagre dele acontecesse na vida dessas duas pessoas tão importantes na pregação do Evangelho e salvou a vida de outras pessoas também. Então, Atos capítulo 16, versículo 35 diz: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras, os pretores lhe ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente, nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram os pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão. Rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram para a casa de Lídia, vendo os irmãos o confortaram, então partiram. Então, Paulo e Silas foram livres da prisão. Você percebeu? Você percebeu como o Espírito Santo agiu na vida deles? E Deus fez mais ainda, fez um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. Atos capítulo 16, versículo 27, o carcereiro, Atos 16, versículo 23, 24, estes recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram as cadeias de todos, e até o carcereiro, ele foi salvo por esse grande acontecimento. Ele ficou desesperado, porque os presos, se saíssem dali, o carcereiro, ele era morto. Ele tentou se suicidar, mas Paulo e Silas, através de Jesus Cristo, conseguiram levar a salvação para este homem. Então, o que eu aprendo com essas passagens? Eu aprendo que mesmo com a injustiça, Deus não permite que o mal prevaleça na sua vida. Paulo e Silas foram açoitados, Paulo e Silas foram presos, Deus enviou um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriu-se as cadeias. E foram livres da prisão. Não importa a sua situação, creia em Deus e você ficará livre de qualquer situação. Não tenha medo, está bom? Fique com esta palavra em nome de Jesus, creia, Deus é com você. Forte abraço, até mais.